Olá, você está no canal Numismática em 5 minutos e hoje eu quero te mostrar essas lindas moedas. Plano Real, Primeira Família, cunhadas em 1994, de 1 centavo e até a moeda de R$ 1. Quer saber mais sobre elas? Fica comigo porque depois da vinheta eu te conto tudo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu já te peço, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos para nós difundirmos e divulgarmos conhecimento numismático, tá certo? Mas vamos lá, eu sei que todos nós temos acesso a essas moedinhas aqui, é comum você encontrar inclusive essas moedas circulando no troco, com exceção dessa moeda aqui de R$ 1, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Mas essas moedas da primeira família, elas levantam uma dúvida. Será que por ser essas moedas antigas, elas têm algum valor a mais do que o seu valor de face? Porque é comum a gente encontrar na internet também alguns anúncios dizendo, por exemplo, que uma moeda dessa de 25 centavos vale lá R$ 4.000, R$ 5.000. Algumas têm o seu valor diferenciado por causa de anomalias. Mas hoje nós vamos falar sobre as moedas comuns, tá certo? Estas circuladas comuns, sem anomalias. Então, no ano de 1994, logo depois que o Plano Real ele foi colocado em vigência, o Banco Central ele cunhou estas lindas moedas, começando por esta moeda aqui de 1 centavo, depois esta moeda de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e a moeda de R$ 1. Não sei que idade você tem, mas deixa aqui nos comentários qual era a sua idade quando o Plano Real foi colocado em circulação ou em vigência no ano de 94. Eu sei que eu estava com a idade de 12 anos, esta moeda aqui fazia o maior sucesso e valia muita coisa. Com essa moeda de R$ 1 era possível comprar 2, 3 lanches na escola e ainda sobrava troco. Era fácil comprar também 1 quilo de frango por menos de R$ 1. Tamanho era o valor da nossa moeda quando ela foi colocada em circulação. Então é isso. Se você tem um pouquinho mais de idade, você vai lembrar do frisson que foi quando essas moedas foram colocadas em circulação. Vamos lá. Essa moeda aqui de 1 centavo, ela ainda está em circulação. Muito embora a gente não consiga mais encontrá-la no troco, porque elas não são mais cunhadas. Ela não tem um valor a mais do que o seu valor facial de 1 centavo, a não ser que ela tenha alguma anomalia ou ela se encontre no estado de flor de cunho, e depois nós vamos falar os seus valores, tá certo? Essa moeda aqui, só para você ter ideia, foram cunhadas 887.100 unidades desta moeda de 1 centavo. É a moeda pequenininha. Já a moeda de 5 centavos do ano de 1994 foram cunhadas 732.980 unidades. É muita unidade de moedas cunhadas. Esta moeda ainda continua em circulação, muito embora não seja mais produzida, por causa do material de aço inoxidável que foi retirado. Tamanha era a facilidade de serem falsificadas essas moedas. E essa moedinha, talvez da série da primeira família, a mais conhecida, é a moeda de 10 centavos. Se você também tem um pouco mais de idade, você vai lembrar que com essa moeda você conseguia comprar alguma quantidade de bala, picolé e um bocado de coisa parecida com essa. Essa moeda também não é mais cunhada, porém ela está em vigência. E foram cunhadas na ocasião 640.682.000 unidades dessa moeda. É muita moeda. E já esta moedinha aqui de 25 centavos, ela trouxe essa inovação de ser diferenciada em relação às outras. Ela tem aqui dentro um sistema de forma pentagonal, ou seja, 5 lados. Dessa forma estilizada que você consegue perceber. Aqui nós temos uma forma diferenciada em relação às outras, porque a efígie da República ela está
estilizada em relação a esta aqui. Mas vamos caminhando. Esta moeda aqui, ela teve a menor cunhagem, 285 milhões de unidades cunhadas. Já essa moedinha aqui de 50 centavos, que também fazia muito sucesso, ela teve a quantidade de 421.898.000 unidades cunhadas. Essa moeda também está em circulação e não é mais produzida, tá certo? Agora, nós temos aqui a peça-chave da primeira família do Plano Real, que é justamente a moeda de R$1. Essa moeda teve 215 milhões de unidades de cunhagem, ou seja, é muita quantidade de cunhagem para uma moeda. E aqui nós chegamos então a essas informações. Se você percebe, as moedas do Plano Real da primeira família, elas trazem aqui o seu valor monetário, bem aqui no seu reverso da moeda, o plano monetário vigente, que é o Plano Real, e aqui nesse campo chamado exerco, você tem a data de cunhagem da moeda. No seu anverso, nós temos aqui a figura da efígie, e aqui ao fundo nós temos também estilizado os ramos de louro ou ramos de café, que são, na verdade, da cultura brasileira, ou seja, da agricultura brasileira. E aqui então no seu reverso nós encontramos, como já disse, o padrão e o valor monetário. Vamos falar então de valores. Bem, uma coleção dessa no estado MBC, ou seja, aquele estado mais circulado, essas que você encontra no troco, você não vai pagar mais do que R$40 em uma coleção dessas, até porque você costuma encontrá-las no troco. O que vai colocar um pouco mais de valor nessas moedas MBC é justamente esta moeda aqui, que está variando em torno de R$20 a R$25, esta moeda no seu estado MBC, ou seja, muito bem conservado. Agora, essas mesmas moedas no seu estado soberbo, ou seja, estado soberbo são aquelas moedas que condicionam até 75% do seu padrão inicial de cunhagem, ou seja, elas sofreram um pouco desgaste. E para este valor de uma coleção dessa soberba, você vai encontrar em torno de R$70 a R$80 essas moedas aqui. Agora, quando falamos em moedas flor de cunho, como essas que você pode perceber, moedas que não têm detalhes, são moedas que estão com seu brilho de cunho preservado. Aí os valores aumentam consideravelmente por causa do estado de conservação e principalmente por causa desta moeda aqui, que é mais difícil de ser encontrada no seu estado flor de cunho, já que ela teve uma baixa tiragem em consideração às outras moedas da primeira família do Plano Real. Então, uma coleção dessa com as moedas flor de cunho, você não deve achar por menos de R$150, mas vale a pena ter na sua coleção porque elas contam a história do nosso país e acabou com aquele período inflacionário que nós tivemos. Se você tem um pouco mais de idade, você lembra que você ia à padaria na parte da manhã, comprava algumas coisas por X dinheiros, e quando você retornava na parte da tarde, você já não conseguia comprar mais com aquela quantidade de dinheiro. Você precisava de 2x para comprar. Tamanha era a inflação do momento. Se você lembra, coloca aí também nos comentários de alguma situação dessa que você tem enfrentado aí, de ter ido na parte da manhã em um comércio, quando você retornou na parte da tarde, os preços eram outros, e aquela loucura de remarcação de preços. Muita gente trabalhava no comércio nessa ocasião e eles ficavam até com aquelas doenças chamadas LER, lesão por esforço repetitivo. Tamanha era a quantidade de remarcação de preço que eles tinham que colocar. Alguns itens da cesta básica, por exemplo, pegamos por exemplo o arroz. Tinha semana, a história vai nos contar, que eles eram remarcados quase que diariamente. Então imagina a quantidade de fardos de arroz que precisavam ser remarcados todos os dias. Complicado, né? Mas
estabilidade da moeda é uma beleza. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, curta, compartilhe, não esqueça de dar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!